Durante muito tempo, eu vivi sobre uma sombra de uma frase que ecoava muito no século passado, que era uma frase profética que falava: 1000 chegarás, 2 não passarás. Para uma criança ou para um jovem, não era simplesmente uma frase profética, mas sim um prazo de validade. Eu acreditava piamente que o mundo acabaria ali, nos anos 2000. Essa frase não me trouxe apenas medo, mas um sentimento de paralisação. Para que eu vou estudar? Para que eu vou projetar algo para o futuro, se não haverá futuro? Essa crença limitante, para um jovem, para uma criança, é muito forte e pode trazer sérias consequências. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você como que eu venci essa crença limitante e como que a compreensão das dimensões e a projeção da consciência pode ser uma chave, uma ferramenta para a gente evoluir de forma autoconsciente e responsável. Sejam todos bem-vindos ao canal PAC. Meu nome é Luiz Fernando e vamos dar início a essa conversa de peito aberto com você. Essa ideia do arrebatamento, do final dos tempos, do final do mundo, para muitas pessoas é carregada de julgamentos externos. A sensação que serei escolhido ou que não serei escolhido. E isso independe de mim. Quando mudei a minha perspectiva com relação a esse assunto, eu percebi que a evolução, que a mudança não é algo externo, é algo interno. Ele é um processo de sutilização. Saímos do medo da punição e assumimos a responsabilidade pelo autoconhecimento, pelo autodesenvolvimento. Para a gente entender um pouco mais sobre essa questão, é bom a gente entender o seguinte processo: o processo das dimensões e o processo de escala evolutiva. Como nós evoluímos como espíritos, como consciências em evolução. O que nós entendemos por dimensões? Existem várias dimensões, das dimensões mais densas a mais sutis. A dimensão mais densa é essa que nós estamos. A dimensão física, onde está esse corpo. Onde nós colhemos os frutos das nossas escolhas. Em todas as dimensões são assim. Mas essa aqui é mais densa, porque traz no corpo as cicatrizes, as marcas das nossas escolhas. Temos a dimensão extrafísica, com as suas várias sutilidades, da mais densa à mais sutil. Mais densa, que são as consciências mais arregadas a conceitos humanos, às necessidades humanas. E conforme vai ocorrendo essa sutilização das emoções, nós vamos eliminando esses traços que nos apegam a essa dimensão, nós vamos se sutilizando para as dimensões mais sutis. É assim que nós trabalhamos a nossa evolução consciencial ou espiritual, trabalhando as nossas necessidades emocionais. Nós estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para um planeta mais evoluído. É um passo natural. Mas para que a gente passe de um patamar para o outro, há essa necessidade dessa sutilização do nosso corpo emocional, onde nós procuramos trabalhar nas projeções da consciência.
Esse é o grande objetivo de você ter projeções lúcidas e conscientes e alcançar patamares mais avançados no seu nível de consciência, porque mostra que você está se sutilizando espiritualmente. E existe a dimensão mental, o campo das ideias, o campo que não tem forma, um campo das ideias perfeitas. E esse processo das dimensões é muito interessante, porque a gente tem a tendência de pensar que é daqui para lá. Mas, na verdade, acontece de lá para cá. Quando tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, por exemplo, esse controle que é aqui do ar, o que acontece? Antes dele existir, alguém pensou nele. Pensou na funcionalidade dele, o design, o objetivo. Foi pensado, foi mentalizado. Claro, quando você pensa alguma coisa, é tudo perfeito. Você pensa numa caneta, essa caneta é perfeita. Mas você, na vida real, você vê uma caneta toda destruída, mas você identifica que aquela caneta é uma caneta. E vê uma caneta de ouro, é uma caneta também. Como duas coisas diferentes, pode ser a mesma coisa. Porque no mundo das ideias, aquele conceito de caneta já existe. E é assim, no mundo das ideias, no mundo mental, tudo é perfeito. Tudo ocorre perfeitamente. Conforme a gente vai se adensando, essas perfeições vai sendo menos perfeita devido às imperfeições que nós trazemos nos veículos inferiores. E quanto mais denso nós estamos, mais imperfeito nós somos. É mais ou menos essa a ideia. Resumindo, evoluir é literalmente você se sutilizar, trabalhando o seu psicossoma, trabalhando os seus traumas, trabalhando a sua densidade energética. Aí você vai passando para patamares mais elevados. Então, essa ideia que muitos têm de, por exemplo, nós estamos aqui na dimensão 3D, e aí em 2012, o planeta vai mudar uma outra dimensão e todo mundo vai passar para lá e quem não for vai ser excluído. Poxa, não é bem assim, porque você se sutilizar, sair de um traço denso que você trabalhou, se reforçou por vidas e em 1 ano, 2 anos ou uma vida você sair assim de repente, passando por uma dimensão superior, sem trabalhar os seus traumas, sem trabalhar o seu psicossoma, isso é muito complicado da gente entender e da gente evoluir. A gente vai ficar se limitando e se punindo. Eu não dou conta, eu não consegui, e o que eu posso fazer? Vou ficar aqui, vou ser transmigrado para outro planeta, primitivo, etc. Ou vou para um planeta mais evoluído sem passar pelos meus processos de aprendizado. Vai quem está apto. Eu lembro no livro do André Luiz que ele chegou no teto dele. Era o nosso lar, que é umbral. Nosso lar é umbral. Tem paredes, tem muros altos, tem segurança, é umbral. A mãe dele já estava numa dimensão mais sutil. Era outra conversa. Só que ele, pelo grau de densidade do psicossoma dele, ele não podia passar para cima. Ele não podia, era o teto dele. A mãe dele, sim, ela podia se adensar e poder visitar o André Luiz. Então, essa questão de evolução passa por trabalhar a nossa densidade emocional, o nosso psicossoma. Então, essa é a função aqui do canal. Passar essa informação para você para que você tenha uma ferramenta evolutiva que possa te ajudar, nos ajudar a sair dessa zona de conforto desconfortável
que é ficar passando por processos patológicos, traumas, angústias, ansiedades, depressão e vários outros processos, várias outras dores que nos causam sofrimento. Sair do corpo, ter uma experiência fora do corpo, de forma lúcida, não é viajar, viagem astral, viagem na maionese. Não, não é isso. É uma ferramenta que nós temos de autoconhecimento que vai nos proporcionar nos conhecer, conhecer os nossos traumas e, com isso, poder sutilizar o nosso psicossoma, ter mais lucidez no extrafísico. Ampliando a lucidez aqui, nessa dimensão, nós ampliamos a nossa lucidez no extrafísico. Ampliando a nossa lucidez no extrafísico, nós podemos admitir que podemos evoluir de forma gradual, que podemos evoluir para dimensões mais sutis com o nosso próprio esforço, com a nossa vontade, em cima das nossas necessidades e não das necessidades externas, que muitas vezes não tem nada a ver com o que nós queremos para a nossa evolução. E é mais ou menos isso que é a ideia da gente evoluir. Lembre-se, a projeção da consciência é ampliar essa realidade. E para isso eu vou te dar uma técnica ótima para você ampliar o seu nível consciencial, o seu nível espiritual. Começando aqui, com técnicas práticas. Para isso eu vou te dar uma técnica para você aplicar no seu dia a dia. 1, 2, 3 vezes por semana. Que é a técnica da saturação mental. Ela consiste da seguinte forma. Essa técnica, você vai para um ambiente tranquilo, pode ser o seu quarto, pode ser um local que tenha tranquilidade, que esteja numa penumbra. Você vai trabalhar deitado, vai relaxar todo o seu corpo. Relaxar mesmo. Deita de decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, com um travesseiro bem confortável, não muito alto nem muito baixo. Você vai colocar as mãos dos lados, relaxado, roupas leves, e vai relaxar todos os seus músculos, todo, começando do alto da cabeça até o dedão do pé. Quando estiver todo relaxado, você estiver entorpecido, você vai começar a lembrar de todos os seus estudos, sobre projeção, suas conversas, ficar passando aquilo na sua mente, aquelas conversas, aqueles estudos, relação o que é uma dimensão, o que é uma projeção, lembrar de um sonho ou de uma projeção antiga e deixar acontecer. Você pode até devanear, vai para um ambiente mental que te agrada, uma praia, uma cachoeira, uma mata, uma praça, algo que te dá um prazer, te dá uma satisfação, uma leveza na alma. Você já vai estar com o corpo completamente relaxado, a sua mente já pensando em projeção, se afinizando com as melhores emoções, os melhores sentimentos que você tiver e vai procurar descansar, relaxar a mente. Feche os olhos, se dormir, ótimo. Se dormir, procura ficar atento no que está acontecendo. Porque quando você estiver devaneando, você estiver pensando, você estiver lembrando de uma situação, você vai estar atento naquelas imagens. De repente, você nem vai perceber que dormiu. E você vai dar continuidade ali. E se você perceber, despertar, falar assim, pô, tô acordado, tô dormindo. E você conseguir despertar, naquele momento, sair de um sonho ou de um devaneio, entrar num sonho lúcido. Para você
entrar na projeção real, na projeção verdadeira, é isso aqui. É uma questão de start da lucidez. Estou projetado. E observa. Não se desespere. Observe, olhe para os lados, caminhe, ande. Observa tudo. Vê se você encontra uma pessoa ou que você encontra um local. E o alvo mental, nesse momento, é muito importante. Você pense numa pessoa ou no local que você goste, que tenha afinidade. E automaticamente, o seu psicossoma vai para aquele local ali. E ali você pode encontrar alguém ou você pode fazer uma leitura energética daquele local. E depois que você voltar, você anote. Anote a experiência em detalhes. Não importa, não restrinja nada. Simplesmente anote. E, se possível, repita o processo outras vezes. Então é isso. Os anos 2000 passou, o mundo não acabou, e hoje nós temos a oportunidade de entender, de compreender que a espiritualidade é uma ciência do ser, da autoevolução. Não tem algo externo além de você. A espiritualidade é algo interno, que depende das nossas ações e, consequentemente, o resultado virá em sutilização do seu psicossoma, da sua evolução consciencial. Não espere ser arrebatado por algo externo. Arrebate-se você de suas próprias limitações todos os dias da sua vida. Seja cada dia melhor do que você foi no dia anterior, refletindo, procurando mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos de forma cada vez mais elevada e mais sutilizada, deixando essa densidade emocional para trás. Se esse conteúdo fez sentido ou faz sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo, curta, compartilha com alguém que tem interesse por esse tema, que já passou por uma experiência similar à minha. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Até lá!